A chuva caía como lágrimas de unção enciumado sobre as ruas empedradas de Alfama, mas Inês não se importava. Seus pés, calçados em sapatos gastos de couro português, pisavam com determinação um mosaico irregular que contava histórias de séculos. Era uma noite de fado, e o ar carregava o lamento melancólico de uma voz rouca e quando de uma taberna próxima. Ai, esta saudade que me mata, cantava a fadista, e Inês sentiu o coração apertar como se aquelas palavras fossem escritas para ela. Aos 28 anos, depois de uma vida inteira guardando segredos, ela havia decidido, hoje, confessaria tudo a Sofia. Sua melhor amiga de infância, a única que conhecia cada cicatriz de sua alma, a mulher que, sem saber, havia moldado cada sonho acordado de Inês. Elas se conheceram aos 7 anos, em uma pequena aldeia no Alentejo, onde o sol escaldante beijava as planícies douradas de trigo e sobreiros centenários. Inês era a filha do oleiro local, com mãos sempre sujas de argila vermelha, sonhando em criar vasos que capturassem o vento do mar. Sofia, recém-chegada de Lisboa com a família, o pai engenheiro, a mãe professora, era menina de cidade, com olhos verdes como as oliveiras e um riso que ecoava como sinos de igreja. Naquele verão de 2004, quando Portugal ainda vibrava com a glória da Eurocopa, elas se encontraram na Feira Anual de São João, onde o cheiro de sardinhas assadas se misturava ao perfume de jasmim. Sofia, perdida entre os barracas de doces de amêndoa, tropeçou em uma pilha de cestos de palha. Inês, que ajudava o pai, estendeu a mão. Não chores, miúda. Aqui, o chão é de terra, mas as pessoas se levantam sempre. Daquele dia em diante, eram inseparáveis. Passavam tardes correndo pelos campos, colhendo figos maduros e inventando histórias sobre as raposas que, segundo a lenda alentejana, guardavam tesouros enterrados sob as raízes dos sobreiros. Inês contava a Sofia sobre as antigas canções das pastoras, que falavam de amores impossíveis e saudades que duravam gerações. Sofia, por sua vez, trazia o brilho da capital, contos de elétricos rangentes subindo as 7 colinas de Lisboa, de castelos mouriscos e de festas no bairro Alto onde o fado se entrelaçava com o jazz moderno. Elas juraram ser irmãs de alma, selando o pacto com um corte no polegar e uma gota de sangue misturada no vinho tinto que roubaram da adega do avô de Inês. Mas, à medida que os anos passavam, algo mudava em Inês. Aos 14, quando as amigas da escola sussurravam sobre os rapazes da vizinhança, o João com seu sorriso torto, o Miguel com sua guitarra, Inês sentia um vazio. Seus olhos se demoravam em Sofia, no jeito como ela amarrava o cabelo em um coque desleixado, revelando a nuca bronzeada pelo sol alentejano, ou no modo como ria, jogando a cabeça para trás como se o mundo fosse uma piada particular entre elas. Era um segredo que Inês enterrou fundo, como as sementes de romã que plantavam juntas na primavera, esperando que o tempo transformasse em algo inofensivo. É só admiração, mentia para si mesma, enquanto via Sofia namorar o primeiro namorado aos 16, um rapaz de Évora que cheirava a tabaco e promessas vazias. Aos 18, a vida esparou como o vento separa as folhas de outono. Sofia ganhou uma bolsa para estudar arquitetura em Lisboa, sonhando em restaurar os palácios decadentes da cidade. Inês, fiel às raízes, ficou no Alentejo, assumindo a olaria do pai após a morte dele em um acidente de trator. Vou voltar, Inês. Lisboa é grande, mas nosso laço é maior, prometeu Sofia na estação de trem de Beja, com os olhos marejados e um abraço que durou o apito do comboio. Cartas e chamadas viraram e-mails e mensagens no WhatsApp, mas a distância tecia uma teia sutil de silêncios. Inês via as fotos de Sofia, em festas no Lisboa Factory, com amigos cosmopolitas, em viagens a Sintra, onde as brumas envolviam os palácios como véus de noiva. E sempre, em cada imagem, o coração de Inês doía como uma ferida mal cicatrizada. Agora, 10 anos depois, Inês havia viajado a Lisboa para o aniversário de Sofia. Era uma desculpa perfeita, a cidade das 7 colinas, com suas luzes tremulosentes como estrelas caídas, parecia o palco ideal para uma confissão. Ela carregava um presente embrulhado em papel de seda azul, um vaso que moldara com as próprias mãos, decorado com motivos de azulejos inspirados nas paredes de Alfama, simbolizando a eternidade de seu afeto. Se ela rejeitar, pelo menos terá algo bonito para quebrar, pensou Inês, com um riso amargo, enquanto subia as escadarias íngremes rumo ao mirador da Senhora do Monte.
Sofia esperava lá, encostada na balaustrada, o vento bagunçando seus cabelos curtos agora tingidos de reflexos castanhos. Aos 28, ela era a personificação da Lisboa moderna, saia fluida com estampas de folhas de loureiro, blusa de linho que realçava a curva suave dos ombros e um colar de conchas do Algarve que tilintava como um sino ao mar. Inês. Minha alentejana favorita, exclamou, puxando-a para um abraço apertado. O cheiro de Sofia, lavanda misturada a café forte e um toque de maresia, invadiu Inês como uma onda e por um instante ela quase desistiu. Mas o fado ainda ecoava ao longe e o Tejo abaixo brilhava como um espelho de prata, refletindo as luzes da ponte 25 de Abril. Elas desceram para uma tasca escondida em Alfama, onde o vinho de colares fluía como um rio de rubi e as mesas de madeira rangiam sob o peso de pratos de cataplana e pastéis de bacalhau. Conversaram sobre tudo, a olaria de Inês, que agora exportava para a Itália, os projetos de Sofia, restaurando o convento dos Capuchos em Sintra. Riram das memórias da infância, a vez em que roubaram uvas do vinhedo e foram perseguidas por um cão raivoso, ou quando tentaram fazer vinho caseiro e acabaram bêbadas com suco de uva fermentado. Mas sob a superfície, Inês sentia o peso da confissão crescendo como uma maré alta. Foi após o terceiro copo de vinho, quando a fadista subiu ao palco com sua guitarra portuguesa, que Inês não aguentou mais. A voz da mulher rasgava o ar. Amor, amor, porque partiste assim? Inês estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos de Sofia. Sofia. Há algo que eu preciso te dizer. Desde que éramos miúdas, tu foste mais do que uma amiga para mim. És o meu sol no Alentejo, o meu fado em Lisboa. Eu te amo. Não como irmãs, mas como uma mulher ama outra. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o grito de uma gaivota no cais do Sodré. Os olhos de Sofia se arregalaram, o copo de vinho parou a meio caminho dos lábios. O quê? Inês, isso. Isso é uma piada, não é? Estamos bêbadas, é o vinho falando. Sua voz tremia, não de emoção, mas de pânico puro. Inês sentiu o mundo desabar como um azulejo rachado. Não, Sofia. É verdade. Esperei anos para dizer isso. Sofia se levantou abruptamente, derrubando a cadeira com um estrondo que fez as cabeças virarem. Eu preciso de ar. Isso não pode ser real, tu és a minha melhor amiga, Inês. Como tu podes? E saiu correndo para a noite, deixando Inês sozinha com o vaso intocado e o fado que agora soava como um réquiem. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Lisboa, com uma garoa fina que embaçava as janelas dos elétricos amarelos rangentes subindo a calçada da Graça. Inês acordou no quarto apertado de um hostel em Moraria, o berço do fado, com o coração pesado como chumbo derretido na fornalha de uma olaria. O vaso, embrulhado como um segredo envergonhado, jazia na mesinha de cabeceira ao lado de uma xícara de café frio. Ela pegou o telefone, nenhuma mensagem de Sofia. Apenas o silêncio acusador de uma notificação vazia. O que eu fiz, murmurou para si mesma, enquanto o cheiro de pastel de nata assando na padaria abaixo subia como uma provocação cruel, doce demais para o amargor que sentia. Ela decidiu caminhar. Lisboa, com suas colinas traiçoeiras e escadarias eternas, era o lugar perfeito para exorcizar demónios. Desceu até o Chiado, onde as livrarias antigas exalavam o aroma de papel envelhecido e histórias não contadas. Entrou na Bertrand, a mais antiga do mundo, e folheou um volume de poesia de Sofia de Mel Brainer. O mar é sempre o mesmo, e as ondas vêm e vão. Mas para Inês, o mar de sua alma estava em fúria, agitando-se contra as rochas da rejeição. Como Sofia, a mulher que dividira com ela segredos de infância, poderia reagir assim? Não era raiva no olhar dela, mas medo, o medo de quem vê o mundo familiar se desfazer como um sonho ao amanhecer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no apartamento moderno de Sofia em Alcântara, com vista para os estaleiros abandonados do Tejo, a arquiteta andava de um lado para o outro como um gato enjaulado. O loft, decorado com desenhos de azulejos que ela mesma restaurara, padrões de ondas azuis e brancas evocando o Oceano Atlântico, agora parecia sufocante. Como ela pôde, repetia Sofia para o espelho, os olhos vermelhos de uma noite sem sono.
Inês era sua âncora, a amiga que a consolara quando o pai morrera de repente durante uma enchente no Douro, a que incentivara a perseguir o sonho da arquitetura mesmo quando as dívidas da família ameaçavam engoli-la. Mas amor? Amor romântico? Isso era território desconhecido, um abismo que Sofia nunca imaginara cruzar. Ela pegou o telefone e discou para Mariana, sua colega de trabalho e confidente há 5 anos. Mariana, uma lisboeta de gema com sotaque carregado do bairro Alto e uma paixão por vinhos do Dão, atendeu no terceiro toque. Sophie? O que houve? Pareces um fantasma. Sofia desabafou tudo, as palavras saindo em torrente como a água do aqueduto das águas livres em dia de chuva. Ela me disse que me ama, Mari. Como se eu fosse. Como se fôssemos. Eu congelei. Saí correndo. E agora? Ela é a minha Inês, a da aldeia, a que me ensinou a dançar o rancho folclórico no São João. Mariana ouviu em silêncio e então soltou uma risada que ecoou como um sino rachado. Amor entre mulheres? Em 2025, Sophie, isso é tão normal quanto um pastel de Belém no café da manhã. Mas se te chocou tanto, talvez seja hora de olhares para dentro. Lembra daquela vez em Sintra, quando tu falaste que invejava o jeito livre dela? Pode ser mais do que amizade. As palavras de Mariana plantaram uma semente de dúvida, mas também de pânico. Sofia desligou e, impulsivamente, mandou uma mensagem para o grupo de amigas. Meninas, emergência no bairro Alto hoje à noite. Preciso de vinho e conselhos. Inês, exausta devagar, acabou no Jardim da Estrela, onde as árvores de jacarandá derramavam flores roxas como confetes de um carnaval esquecido. Sentou-se em um banco de ferro forjado, esculpido com motivos de conchas e âncoras, símbolos da fé portuguesa no mar que tudo leva e traz. Lá, as memórias a assaltaram, a infância no Alentejo, onde elas corriam descalças pela terra vermelha, colhendo flores de cardo para fazer coroas de rainhas imaginárias. Tu serás a rainha do castelo e eu a tua guardiã, dizia Inês, enquanto Sofia ria e a coroava com um beijo na testa. Aqueles beijos inocentes agora pareciam profecias cumpridas, mas distorcidas pelo tempo. O telefone vibrou, uma mensagem de Sofia. Desculpa ontem. Estou confusa. Vamos nos ver no jantar? No Time Out Market, 20 horas. Inês sentiu um alívio misturado a terror. Sim. Eu espero. Mas o encontro foi um desastre velado em cortesia. No mercado movimentado, com o burburinho de turistas e lisboetas misturados ao aroma de bifanas grelhadas e queijos de serpa, elas se sentaram em uma mesa alta. Sofia evitou o olhar de Inês, falando de trivialidades, o novo projeto no Lisboa Factory, a exposição de azulejos no Museu Nacional do Azulejo. Inês tentou reconectar, contando sobre a última feira de artesanato em Évora, onde venderam um vaso inspirado em lendas de Mouras encantadas. Mas o elefante na sala era palpável. Finalmente, Sofia murmurou: Inês, o que tu disseste ontem? Foi sincero? Inês assentiu, a voz rouca como uma fadista cansada. Sempre foi. Mas se te magoei, eu... Sofia interrompeu, os olhos fugidios. Não é mágoa. É medo. Eu nunca pensei nisso. Tu és a minha família, a minha constante. E se isso mudar tudo? Elas se despediram com um abraço rígido, como estranhas em uma estação de metrô. Nos dias seguintes, o mal-entendido se enraizou como era nas paredes de um convento abandonado. Sofia, para afogar a confusão, aceitou um jantar com Pedro, um colega arquiteto charmoso com sotaque madeirense e histórias de levadas escondidas. É só distração, disse a si mesma, enquanto ria de suas anedotas sobre o vinho de Porto. Mas cada riso soava falso, e quando vazio que Inês deixara. Inês, por sua vez, estendeu a estadia em Lisboa, trabalhando remotamente em uma oficina de cerâmica no Intendente, moldando peças que sangravam emoção, ânforas com rachaduras intencionais, simbolizando corações partidos. O conflito explodiu em uma noite de quinta-feira, durante o Festival de Fado no Rossio.
Sofia, arrastada por Mariana, avistou Inês na multidão, dançando um lento com uma desconhecida, na verdade, apenas uma conversa casual sobre técnicas de azulejo. Mas aos olhos de Sofia, embutados pelo vinho moscatel, era traição. Então é isso. Tu confessas amor eterno e já segues em frente, pensou, o ciúme inesperado queimando como pimenta malagueta. Ela confrontou Inês no final da noite, sob as luzes tremulosentes da praça. Tu me dizes que me amas e depois flertas com qualquer uma? Isso é o teu amor, Inês? Um capricho alentejano? Inês, ferida, rebateu. E tu? Saíste correndo e agora jantas com o Pedro como se nada? Pelo menos eu fui honesta. As palavras cortaram como facas de ourives lisboetas. Elas se separaram em lágrimas, o fado ao fundo lamentando, grieve de um amor perdido. Os dias que se seguiram foram um purgatório particular para ambas, um limbo onde Lisboa, com sua beleza cruel, se tornava cúmplice do sofrimento. Inês se refugiou nas margens do Tejo, em Belém, onde os monumentos ao descobrimento, os Jerónimos com suas gárgulas vigilantes e o padrão dos descobrimentos apontando para horizontes inalcançáveis, pareciam zombeteiros de sua própria jornada fracassada. Ela sentava-se nos jardins, desenhando esboços em um caderno gasto, vasos com motivos de caravelas navegando mares turbulentos, simbolizando o amor que partira para o desconhecido. O cheiro de pastéis de nata da famosa confeitaria Pastéis de Belém a tentava, mas ela recusava, optando pelo amargor de um chá de ervas silvestres do Alentejo, comprado em uma lojinha de produtos regionais. Porque não ligo para ela, questionava-se Inês, enquanto observava os barcos de pesca balançando no cais. O orgulho, essa herança portuguesa de marinheiros teimosos que enfrentavam o Atlântico com velas rasgadas, a impedia. Em vez disso, ela se voluntariou para um workshop de cerâmica no Museu do Azulejo, ensinando turistas a traçar padrões de arabescos moriscos. Ali, entre gringos fascinados pela herança ibérica, encontrou um vislumbre de paz. Uma mulher idosa, portuguesa de nascimento mas expatriada na França, aproximou-se após a aula. Os teus azulejos falam de saudade, menina. Mas lembra, a saudade não é só dor, é o que nos faz vivos. Inês sorriu pela primeira vez em dias, tocando o anel de prata que Sofia lhe dera no aniversário de 21 anos, um elo de cadeia fina, gravado com irmãs eternas. Do outro lado da ponte, em Alcântara, Sofia afundava-se em trabalho como quem mergulha em um oceano para esquecer a superfície. Seu projeto atual era a restauração de um palacete do século XVIII no Príncipe Real, cujas paredes de azulejos narravam cenas pastoris de amores idílicos. Mas cada painel que ela catalogava, casais entrelaçados em jardins de laranjeiras, olhares trocados sob luas cheias, era um lembrete torturante de Inês. Ela me viu com Pedro e pensou que eu a traí, refletia Sofia, enquanto traçava linhas com o lápis em um blueprint. Pedro, sentindo a distância, cancelara o segundo encontro com gentileza. Sophie, teu coração está em outra parte. Vai atrás dele. Mas o orgulho de Sofia, forjado nas ruas íngremes de Lisboa, onde se aprende a cair e levantar sozinha, a mantinha calada. O mal-entendido se agravou quando Mariana, bem intencionada mas imprudente, espalhou a história no grupo do WhatsApp das amigas. Meninas, a Sophie e a Inês. Parece que rolou um climão romântico. Quem diria? As respostas foram um misto de emojis de coração e perguntas curiosas, mas uma delas veio de Carla, uma ex-colega de escola de Sofia que sempre invejara sua amizade com Inês. Carla, agora casada e morando em Cascais, mandou uma mensagem privada. Então a tua melhor amiga lésbica e tu não sabias? Cuidado, Sophie. Essas coisas complicam tudo. Lembra o que aconteceu com a prima da Joana? A semente do preconceito, sutil como a brisa do Tejo, germinou. Sofia, vulnerável, deixou que o medo tomasse conta. E se Inês a manipulasse? E se o amor fosse uma armadilha para destruir a amizade? A traição veio de forma inesperada, como uma onda traiçoeira em uma praia do Algarve. Durante uma pausa no trabalho, Sofia confidenciou tudo a seu chefe, o arquiteto-chefe Manuel, um homem conservador de Setúbal com bigode grisalho e opiniões antiquadas sobre as tradições portuguesas. É complicado, Manuel. Ela era a minha infância, e agora?
Manuel, bebendo seu copo de aguardente, balançou a cabeça. Mulheres com mulheres? Isso é moda de estrangeiros, Sophie. Tu és lisboeta de sangue puro. Pensa na família, no que dirão em Évora. Manda-a de volta para o Alentejo e segue em frente. As palavras dele, ditas com o tom paternalista de quem cresceu ouvindo fados de Amália Rodrigues sobre amores heterodoxos, feriram Sofia mais do que ela admitia. Naquela noite, ela bloqueou Inês no telefone, um ato impulsivo que selava o abismo. Inês, sentindo o corte como uma lâmina, viajou para Sintra em um trem lotado de turistas, buscando refúgio nas brumas dos palácios românticos. Caminhou pelos jardins da Quinta da Regaleira, onde poços iniciáticos mergulham na terra como portais para o subconsciente, e sentou-se à beira do poço invertido, olhando para o céu através da espiral de pedra. Lá, as lágrimas vieram livres, misturando-se à umidade do ar. Saudade de ti, Sofia. Saudade que dói como sal nas feridas. Uma guia local, uma senhora com chale de lã e sotaque sintrense, notou sua dor. Aqui em Sintra, os amores são como as névoas. Vêm e vão, mas deixam marcas eternas nos azulejos da alma. Enquanto isso, em Lisboa, o remorso começou a corroer Sofia. Ela sonhava com Inês, correndo pelas planícies alentejanas, rindo sob o sol de agosto, tecendo cestos de palha que simbolizavam laços indestrutíveis. Acordava suando, o loft e quando vazio. Mariana, percebendo o declínio, confrontou-a. Tu estás a sabotar o que poderia ser lindo, Sophie. O amor não segue regras de azulejo, ele se adapta como Lisboa se adaptou aos terremotos. Inspirada, Sofia desbloqueou o número de Inês, mas as mensagens não enviadas se acumulavam. Desculpa. Eu fui covarde. Vem a Lisboa. Precisamos falar. O conflito atingiu o ápice durante a festa dos tabuleiros em Évora. Não, espere, Inês havia retornado ao Alentejo por um fim de semana, chamada pela mãe para ajudar na vindima precoce. Mas Sofia, num impulso, pegou o carro e dirigiu as 2 horas até lá, o rádio tocando fado de Marisa. Oh gente, deixem-me viver este amor. Chegou à aldeia ao entardecer, o céu pintado de laranja como os telhados de terracota. Encontrou Inês no vinhedo familiar, as mãos roxas de uvas esmagadas, o rosto sujo de terra. Inês. Eu cometi um erro. Bloqueei-te porque tive medo. Medo de perder a amiga para ganhar algo novo. Mas sem ti, perco tudo. Inês, exausta e ferida, largou o cesto de uvas. E o Pedro? E as tuas amigas que riem? Eu confessei o coração, Sofia, e tu me traíste com silêncios e dúvidas. Elas gritaram sob as videiras, o sol poente testemunhando o confronto como um deus pagão alentejano. Sofia chorou, não foi traição. Foi pânico. Meu chefe disse coisas horríveis, e eu deixei que entrassem na minha cabeça. Mas eu vejo agora, o meu coração sempre soube. Nos teus olhos, nas tuas mãos de oleira. Eu te amo, Inês. Não como amiga, mas como. Como tu me amas. O silêncio que se seguiu foi diferente, carregado de possibilidade, como o ar antes de uma chuva fertilizante. Inês estendeu a mão, tocando o rosto de Sofia, limpando uma lágrima com o polegar manchado de mosto. Então volta comigo para Lisboa. Vamos reconstruir azulejo por azulejo. De volta a Lisboa, a reconciliação não foi um conto de fadas instantâneo, mas um mosaico lento, como a restauração de um painel de azulejos rachado pelo tempo e pelos sismos. Sofia e Inês alugaram um pequeno apartamento em Campo de Ourique, um bairro de senzalas charmosas e mercados diários onde o cheiro de pão fresco se misturava ao de flores de laranjeira. O espaço era modesto, paredes brancas prontas para receber os toques pessoais delas, vasos de Inês alinhados na prateleira, desenhos arquitetónicos de Sofia espalhados na mesa de jantar. Aqui construiremos o nosso lar, disse Sofia na primeira noite, acendendo velas de cera de abelha portuguesas que cheiravam a mel e alecrim. Mas o passado não se apaga com facilidade, ele deixa sombras, como as que os edifícios altos de Lisboa projetam nas ruas ao meio-dia. Inês lutava com a insegurança. Cada vez que Sofia saía para uma reunião no escritório, uma voz sussurrava: ela vai mudar de ideia.
Sofia, por sua vez, carregava o peso da culpa pela traição inadvertida. As palavras de Manuel ecoavam em seus sonhos, misturadas ao fado de estranha forma de vida. Elas conversavam à noite, deitadas em lençóis de linho do Minho, as mãos entrelaçadas como raízes de sobreiro. Eu te magoei, Inês. Deixa-me curar isso, murmurava Sofia, beijando a testa dela com a ternura de quem redescobre um tesouro perdido. Para reacender a chama, elas mergulharam na alma de Portugal. Uma tarde, subiram de elétrico ao castelo de São Jorge, onde as muralhas medievais guardavam vistas panorâmicas da cidade, o Tejo serpenteando como uma veia de prata, os telhados vermelhos como pétalas de papoilas. Ali, entre pavões reais pavoneando-se nos jardins, Sofia recitou um poema de Fernando Pessoa que aprendera na escola: Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar. Inês riu, lágrimas nos olhos. Tu sempre foste a poeta, eu a artesã. Mas juntas, somos a obra completa. O trabalho se entrelaçou à cura. Inês abriu uma pequena galeria de cerâmica no Príncipe Real, especializada em peças inspiradas na arquitetura lisboeta, jarros com relevos de arcos manuelinos, pratos pintados com cenas do cotidiano alentejano transplantado para a capital. Sofia, promovida a líder de projetos, convidou Inês para colaborar em uma restauração, o Teatro Nacional Dona Maria II, no Rossio, onde os azulejos do Faier precisavam de reparos. Trabalharam lado a lado, Inês moldando argamassa cerâmica para preencher rachaduras, Sofia traçando padrões históricos. Vês? Como nós, disse Inês, apontando para um azulejo remendado. Quebrado, mas mais forte. Nem tudo era harmonia. O primeiro conflito sério veio durante o São João, a festa de Midsummer que pinta Lisboa de martelos de plástico e sardinhas na brasa. Sofia queria celebrar no bairro Alto, dançando ao som de marchas populares com as amigas antigas, incluindo Mariana e Carla. Inês hesitava, e se elas nos olharem diferente? Depois do que aconteceu. Sofia insistiu, precisamos mostrar que o nosso amor é como o Tejo, flui apesar das correntes. Na Praça Luís de Camões, sob fogueiras crepitantes e o cheiro de manjerico fresco, elas dançaram de mãos dadas. Carla, bebendo sagre gelada, aproximou-se com um sorriso forçado. Então, é oficial? Vocês duas? Sofia, com o queixo erguido como uma rainha de Alfama, respondeu, é mais que oficial. É destino. Inês sentiu o peito inchar de orgulho, e naquela noite, de volta ao apartamento, elas brindaram com vinho verde, rindo até o amanhecer. A profundidade emocional cresceu em momentos quietos. Uma viagem a Óbidos, a vila literária morada como um livro aberto, onde elas leram versos de Flor Bela espanca à luz de lanternas medievais. Eu sou a mulher que espera à beira do abismo, recitava Inês, e Sofia completava, mas agora o abismo é ponte. Outra vez, em uma procissão de Nossa Senhora de Fátima, e quando a fé profunda de Portugal, elas acenderam velas juntas, orando não por milagres, mas por força para enfrentar o mundo. Deus, ou o que quer que seja, nos uniu no Alentejo. Que nos guarde em Lisboa, sussurrou Sofia. Mas o verdadeiro teste veio com a família. A mãe de Inês, uma viúva alentejana de mãos calejadas pela terra, visitou Lisboa para a feira de setembro. Sentada à mesa com ensopado de borrego e broa de milho, ela olhou para as filhas adotivas com olhos sábios. Eu sempre soube, Inês. O teu olhar para Sofia era como o meu para o teu pai, puro, inevitável. Mas o mundo é duro, protejam-se. Sofia, nervosa, ligou para os pais em Lisboa, o pai, ainda de luto pelo irmão, e a mãe, professora de história. Filha, o amor é como a revolução dos cravos, floresce apesar das baionetas, disse a mãe, com voz embargada. O pai, mais taciturno, apenas acrescentou, se te faz feliz, é o suficiente. Esses laços familiares teciam a tapeçaria humanista de sua jornada, lembrando que o amor lésbico em Portugal não era rebelião, mas continuidade, das moras que teciam tapetes de segredos às mulheres que, nos séculos de Inquisição, sussurravam amores proibidos nas sombras dos conventos. Inês e Sofia, em sua vulnerabilidade, honravam essa herança, não como mártires, mas como construtoras de um futuro onde o fado da saudade se transforma em hino de celebração.
O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas, varridas pelas brisas do Atlântico que subiam o Tejo em sussurros salgados. Inês e Sofia, agora entrelaçadas em uma rotina de amor cotidiano, enfrentavam o clímax de sua história não em um gesto grandioso, mas em uma tempestade interna que testaria os alicerces de sua união. Era novembro de 2025 e a cidade preparava-se para o Natal, com luzes piscando nas ruas do Chiado como estrelas artificiais em um céu nublado. Mas para elas, a escuridão veio de onde menos esperavam, o passado ressurgindo como um fantasma de fado. Tudo começou com uma carta. Inês recebeu-a na galeria, em um envelope amarelado selado com cera vermelha, o brasão de uma família alentejana antiga. Era de António, o filho do antigo proprietário da olaria de seu pai, um homem que Inês conhecera na juventude, um pretendente rejeitado que partira para Brasil em busca de fortuna. Querida Inês, escrevia ele, com caligrafia floreada, volta a Portugal para reclamar o que é meu, a terra, a olaria. E talvez o teu coração, que nunca esqueci. Anexada, uma foto dele em São Paulo, maduro e próspero, com olhos que ainda carregavam o brilho possessivo de outrora. Inês riu inicialmente, jogando a carta na lareira do apartamento. Mas o desconforto se instalou como umidade nas paredes de azulejo. António chegara a Lisboa, hospedado no Forte Asons do Chiado, e mandava flores, ramos de papoilas alentejanas que evocavam memórias amargas. Ele representa o que eu fugi, confidenciou Inês a Sofia uma noite, enquanto preparavam bacalhau à Brás, o aroma de cebola refogada preenchendo o ar. Sofia, picando os ovos, sentiu uma pontada inexplicável, ciúme. Medo de que Inês, com suas raízes profundas no solo alentejano, voltasse ao normal que o mundo esperava. O conflito escalou quando António apareceu na galeria, um dia chuvoso de novembro. Alto, com cabelos grisalhos e um fato de linho importado, ele era a imagem do macho português tradicional, charmoso, mas sufocante como o calor de agosto nas planícies. Inês, minha flor do Alentejo. Ouvi rumores sobre ti e uma lisboeta. Bobagens. Volta comigo, casemo-nos em Évora, como deve ser. Inês o expulsou com firmeza, mas o encontro a abalou. Naquela noite, ela chorou nos braços de Sofia, ele me faz duvidar. E se o nosso amor for só uma fase, como ele diz? Sofia, ferida pela dúvida de Inês, reagiu com fúria contida e quando o próprio pânico passado. Uma fase? Depois de tudo? Tu confessaste, eu aceitei e agora um fantasma do passado te abala? Elas discutiram pela primeira vez de verdade, vozes e quando no loft como trovões sobre o Tejo. Sofia saiu batendo a porta, dirigindo até ao mirador da Senhora do Monte, onde se sentaram na noite fatídica da confissão. Lá, sozinha sob a chuva, ela ligou para Mariana. Eu traí de novo, sem querer. Duvidei dela porque duvido de mim. Mariana, sábia como uma avó lentejana, aconselhou: o amor verdadeiro é como o vinho do Douro, melhora com o tempo, mas precisa de paciência para fermentar. Enquanto isso, Inês, sozinha, revirou a carta de António e encontrou algo pior. Ele havia espalhado boatos em Évora, dizendo que Inês enlouquecera em Lisboa com modas estrangeiras. A mãe ligou em pânico. Filha, a aldeia fala. Volta antes que percas tudo. Pressionada, Inês considerou fugir não para António, mas para o conforto das planícies, onde o amor delas poderia ser um segredo enterrado como tesouros mouriscos. O ápice veio em uma noite de tempestade, quando o céu de Lisboa se abriu em dilúvio, as ruas virando rios como no grande terremoto de 1755. Sofia, encharcada, voltou ao apartamento e encontrou Inês fazendo malas. Não. Não vais embora por causa dele. Por causa de medos velhos, gritou Sofia, caindo de joelhos no chão molhado. Inês, com a voz quebrada, e tu? Tu me aceitaste, mas e se o mundo nos quebrar? António é o rosto deles todos, família, aldeia, tradição. Elas se abraçaram no escuro, o trovão e quando seus soluços, e ali, no caos, veio a catarse. Sofia pegou o telefone e ligou para António, ativando viva voz. Ouça bem, senhor. Inês é minha, como Lisboa é minha. O seu tempo passou, o nosso está a começar.
Desligou e virou-se para Inês. Eu te traí com dúvidas antes, mas nunca mais. Vamos enfrentar isso juntas, boatos, famílias, tempestades. Inês, tocando o rosto dela, sussurrou, então ficamos. Em Lisboa, onde o amor se reinventa. A reconciliação se solidificou nos dias seguintes. Elas queimaram a carta de António em uma fogueira simbólica no Parque Eduardo VII, assistindo as chamas dançarem como espíritos libertos. Inês expandiu a galeria com uma exposição conjunta, azulejos do coração, peças cerâmicas de Inês fundidas com designs de Sofia, contando sua história em padrões de videiras entrelaçadas e ondas do Tejo. A abertura, em dezembro, atraiu multidões. A mãe de Inês veio de Évora, orgulhosa. Os pais de Sofia trouxeram vinho do Douro para brindar. Até Manuel, o chefe de Sofia, apareceu, murmurando um parabéns envergonhado. Naquele humanismo português, onde o sofrimento se transforma em arte, como o fado nasce da dor, elas encontraram paz. O amor delas não era perfeito, mas autêntico, um tapete tecido com fios de saudade, riso e perdão, estendido sobre as colinas eternas de Lisboa. O inverno de 2025 em Lisboa desabrochou em um Natal de luzes e redescobertas, onde as ruas do bairro Alto se vestiam de guirlandas de loureiro e o ar carregava o tilintar de sinos das igrejas antigas. Inês e Sofia, tendo atravessado o furacão de dúvidas e traições, emergiam como duas oliveiras centenárias, raízes profundas, galhos entrelaçados contra os ventos. O apartamento em Campo de Ourique tornara-se um santuário, paredes adornadas com azulejos restaurados por Sofia, prateleiras repletas de vasos de Inês que capturavam a essência de Portugal, o azul do mar, o dourado das searas alentejanas, o vermelho apaixonado do vinho. A vida cotidiana tecia sua magia sutil. Manhãs começavam com café forte na varanda, olhando o sol nascer sobre o aqueduto das águas livres, enquanto discutiam planos. Uma viagem à Madeira na primavera, para ver as levadas escondidas que Sofia tanto amava, ou um workshop conjunto em Évora, ensinando cerâmica e arquitetura a jovens alentejanas. Vamos mostrar que o amor lésbico é como o fado, nasce da alma portuguesa, profundo e resiliente, dizia Inês, moldando uma taça de argila úmida. Sofia sorria, traçando linhas em um esboço, e como Lisboa, subimos colinas juntas, mesmo exaustas. O humanismo de sua jornada se manifestava em atos pequenos, mas profundos. Elas voluntariaram-se na Casa do Alentejo, um centro cultural em Lisboa que preservava tradições regionais, ensinando danças do rancho folclórico a crianças imigrantes, cujos pais fugiam de guerras distantes. Inês, com suas mãos de oleira, mostrava como a terra alentejana podia curar feridas. Sofia, com olhos de arquiteta, desenhava sonhos de lares seguros. Uma menina de 12 anos, com sotaque africano misturado ao português, confidenciou Inês. Vocês são como as moras das histórias, fortes e lindas juntas. Naquele momento, Inês sentiu o ciclo se completar, de meninas correndo em campos de trigo, mulheres tecendo legados. A família, outrora fonte de tensão, tornou-se pilar. A mãe de Inês organizou um Natal em Évora, convidando os pais de Sofia para uma ceia tradicional, ensopado de cação, pão de rala e canto alentejano e quando na sala de paredes caiadas. O pai de Sofia, bebendo medronho caseiro, puxou Inês para o lado. Eu fui duro no passado, com as minhas ideias velhas. Mas ver a minha filha sorrir assim vale mais que qualquer tradição. Lágrimas e abraços selaram a paz, sob o presépio de cortiça que narrava o nascimento em Belém, não o bíblico, mas o lisboeta, com pastéis de nata como ofrendas. Nem faltaram desafios, para lembrar que o amor é uma colheita anual, não uma vindima única. Quando a exposição Azulejos do Coração ganhou prémios na Feira Internacional de Artesanato em Montemor Novo, a mídia local, um jornal conservador de Évora, publicou uma nota enviesada. Artesãs celebram união alternativa, mas onde fica a família tradicional? Críticas choveram nas redes, mas Inês e Sofia responderam com uma live conjunta. O nosso amor é português, feito de saudade, mas cheio de esperança. Como Amália cantava, há palavras que o coração guarda e o nosso canta alto. A resposta do público foi avassaladora, mensagens de apoio de todo o país, de Porto a Faro, celebrando-as como símbolos de uma Portugal moderna, inclusiva. O clímax romântico veio na véspera de Ano Novo, no Mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde tudo começara com a confissão trêmula.
Lisboa a seus pés, iluminada por fogos que explodiam como flores de enxofre no céu negro. Sofia, com um colar de conchas do Algarve, ajoelhou-se, não com anel de ouro, mas com um azulejo miniatura que Inês moldara, um coração entrelaçado de videiras e ondas. Inês, minha alentejana, minha lisboeta, queres passar a vida comigo? Não como amigas, mas como amantes, construtoras de sonhos? Inês, com lágrimas brilhando como o Tejo ao luar, respondeu, sim, Sofia. Para sempre, como o mar ama a costa. Elas beijaram-se sob os fogos, o mundo explodindo em celebração ao redor. Não era um final de contos de fadas, mas um começo humanista, duas mulheres, forjadas na fornalha da dúvida e da traição, emergindo mais fortes. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, seu amor era um hino romântico, dramático, eterno. E enquanto o fado ecoava distante de uma taberna em Alfama, cantando de amores que sobrevivem às tempestades, Inês e Sofia desceram as colinas de mãos dadas, prontas para o que o destino tecesse em seus azulejos da alma.